Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Esdras. Nós leremos 4 versículos do capítulo 2. Eu gostaria de começar pelo primeiro versículo, só para nós contextualizarmos melhor. Depois leremos o 59, do 59 ao 62. O primeiro versículo do capítulo 2 diz assim: São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Depois, no decorrer dos versículos, nós vemos uma divisão em 8 grupos de pessoas e de clãs que estavam voltando do exílio babilônico, e aí nós chegamos aí onde eu quero chamar sua atenção, a partir do versículo 59, que diz assim: Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adã e Imê, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. É interessante nós observarmos dessa passagem, primeiramente, que Deus está cumprindo sua promessa. Está trazendo de volta para Jerusalém aqueles exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para a Babilônia. Nós vemos aqui a remessa de diversos grupos voltando para o seu lar. Um objetivo bem específico: reconstruir o templo de Jerusalém, que havia sido destruído. O novo rei, o rei persa Ciro, havia destronado Nabucodonosor, teria vencido a Babilônia e se tornado um império poderoso no seu lugar, e a sua política era de mandar os povos escravos de volta para que ele fosse bem visto pelos deuses dessas outras nações. E é por isso que ele manda o povo de Israel de volta a Jerusalém para reconstruir o templo. É interessante nós observarmos essa passagem, que mostra aqui a relação de muita gente que estava voltando, e esse detalhe interessante aqui, que algumas pessoas não encontraram seu nome nos livros genealógicos de Israel. E quando fala de livro, faz-nos lembrar da questão do livro da vida. Deus tem um livro da vida, um livro onde aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, estão com o seu nome lá. Um livro onde ninguém pode apagar. Um livro que será lido na consumação do século, quando este século passar, e aí nós teremos 2 destinos: a salvação eterna e a condenação eterna. E aquele que estiver com o seu nome no livro da vida não passará para a condenação, e sim para a salvação eterna. Quero chamar sua atenção para 3 outros versículos que nós temos na Bíblia que falam a respeito do livro da vida. O primeiro deles está lá no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, no seu versículo 20, que diz o seguinte: quando Jesus se encontra com os 70 que haviam sido enviados e eles retornam, ele diz assim: Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O seu nome está arrolado nos céus. Está escrito no livro. Depois nós temos Filipenses, capítulo 4, versículo 3, quando o apóstolo Paulo diz assim. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 2 e 3, diz assim: Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. E fiel companheiro que julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida.
Por fim, Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: o vencedor será investido de destruir a pedra do rei, e de modo nenhum apagarei seu nome. Então, essas são apenas algumas passagens que falam a respeito do livro da vida. Aquele livro que só o Cordeiro pode abrir, como o Apocalipse nos apresenta. Então, tenha certeza que o seu nome está arrolado no livro da vida, caso você creia em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. E viva com base nessa certeza de que o seu nome não será apagado desse livro. Seu nome foi escrito lá. E embora você possa tropeçar no meio do caminho e vai pecar, vai continuar lutando contra o pecado, vai tentar fazer o bem, vai fazer o mal, embora nós continuemos nessa luta, mesmo assim, o nosso nome jamais será apagado do livro da vida. Tenha essa certeza. E para você que ainda não tem o seu nome arrolado no livro dos céus, arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida a Ele. E aí, o seu nome também estará arrolado no livro da vida e jamais poderá ser apagado.